do eixo de um veículo. Se você respondeu a alternativa C, você respondeu corretamente. Agora, como eu sei a alternativa correta? Em função do contexto. A mesma coisa acontece com a palavra alma. Vamos continuar o nosso exercício? Nós vimos que uma palavra pode ter mais de um significado. Vamos agora para a prática, para a palavra de Deus, palavra alma. Então, abra a sua Bíblia ou anote aí no seu caderno, depois você pesquisa. Êxodo, capítulo 1, versículo 5. Vamos ver o que diz o texto? Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Aí eu pergunto para você. Alma aí significa consciência, sangue, pessoa ou vida? Que alternativa você escolhe? A, B, C ou D? Se você respondeu C, você acertou, porque alma aí significa pessoa. Vamos para o segundo exercício? Levítico 17:14 diz assim: portanto, é a alma de toda a carne, e o seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. Pergunto para você: alma é alternativa A, consciência, B, sangue, C, pessoa, D, vida. Tudo bem? Se você respondeu B, sangue, você acertou. Veja que o contexto está falando que é sangue. Mas vamos para um terceiro caso. Isaías, capítulo 1, versículo 14. Diz assim o texto: as vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pergunta de novo, alternativa A, consciência, B, sangue, C, pessoa, D, vida. É Deus falando. Que alternativa você respondeu? Se você respondeu A, você acertou. Aí trata-se da consciência de Deus. Mas vamos para mais uma questão. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7, diz assim o texto: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Alma aí significa A, consciência, B, sangue, C, pessoa ou D, vida. Se você respondeu D, vida, você acertou. Então, veja só, 4 significados para a palavra alma. Agora, nós vamos ver o que realmente significa a palavra alma dentro de cada contexto. Mas isto é assunto para a próxima aula. Na aula anterior de apologética, nós começamos a tratar da alma. Lembra que eu fiz 2 exemplos? Nós mostramos aqui que uma palavra pode ter mais de um significado. Está lembrado da palavra manga? Manga pode significar fruto da mangueira, manga de camisa ou manga de eixo de caminhão. Tudo vai depender do contexto. Depois nós fomos para a questão da alma. Acontece a mesma coisa com a palavra alma. Pode ter mais de um significado. Alma pode significar vida, pode significar sangue, consciência, pessoa, tudo depende do contexto. Olha este texto que nós vamos observar. Pegue a sua Bíblia, de preferência a Bíblia apologética. Por que eu sempre recomendo a Bíblia apologética? Porque os textos que eu vou ler, que nós vamos aprender, na Bíblia apologética tem todo o comentário. No dia que você estiver conversando, por exemplo, com uma testemunha de Jeová, e ela fizer uma citação, quando você abrir a Bíblia apologética no lugar onde ela citou, você vai encontrar exatamente o que elas pensam e uma resposta de defesa,
uma resposta apologética, uma resposta bíblica. Desta forma, você vai mostrar a verdade do texto bíblico, de acordo com o contexto. Veja Mateus 10 e 28. Mateus 10 e 28. Olha que interessante esse texto. Mateus capítulo 10, versículo 28. Encontrou? Se você não tiver ainda a Bíblia apologética, você pode ler na sua Bíblia, não tem problema nenhum. Mas, quando você puder adquirir, faça um esforço. Vale a pena você ter essa Bíblia. Mateus 10 e 28. Diz assim a palavra de Deus. Palavras ditas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só o que o Senhor ensina. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Vamos analisar o texto dito pela maior autoridade nossa, dito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só o que a palavra de Deus diz. Mateus 10 e 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ora, se alma e corpo fossem a mesma coisa, que sentido teria esse texto? Não, aqui fala de coisas distintas. Do corpo físico e da pessoa, da personalidade, da alma. É isso que o texto está falando. Eu dependo do contexto para entender. Tudo bem? Tranquilo? Mas vamos para mais um texto. Olha só o que a palavra de Deus ensina em Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Quer dizer, o desejo do apóstolo era deixar esse tabernáculo, deixar este corpo para estar com Cristo. É isso que ele está ensinando. Ora, se alma fosse corpo, que sentido teria esse texto? Não tem lógica. Mas vamos verificar ainda mais alguns versículos. Abra a sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Vamos verificar no capítulo 5. Capítulo 5. Veja os versos 1 e 2. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ora, aqui está falando do corpo, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Está vendo? Esta é a vontade do crente. É deixar este tabernáculo, este corpo, né? Isso aqui substância química, feita do pó, e estar com Cristo. Então, que sentido teria esse texto se corpo e alma fossem a mesma coisa? E para fechar o assunto, abra sua Bíblia em Hebreus, um trecho que eu sempre gosto de ler, Hebreus no capítulo 9 e no versículo 27. Olha o que diz a palavra, Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Ora, do que o texto está falando? A pessoa morre, o corpo é sepultado e a alma continua a sua trajetória. É isto que a Bíblia está ensinando. Tudo bem? Na aula anterior, eu disse que nós iríamos tratar nesta aula do inferno. Então, o tópico da matéria de hoje, o inferno e as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová negam a existência de um lugar onde os ímpios serão atormentados para sempre. Você sabia disto? Russell, o fundador do movimento, chegou a dizer que mesmo que provasse biblicamente a existência do inferno, ele, mesmo assim, não iria aceitar esta doutrina. E é sobre isso que nós vamos
tratar na aula de hoje. A primeira coisa que nós precisamos aprender